Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo bíblico para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 13, o versículo 31. Assim está escrito: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Encontramos o Senhor Jesus quando, aproximando-se os seus dias finais na terra, ensinou os discípulos com relação às coisas que estavam por acontecer no futuro. E, portanto, esse texto é chamado de o sermão profético de Jesus, onde, quando ele estava com os seus discípulos, chegaram diante dele mostrando a estrutura do templo, as pedras com as quais ele foi edificado, a beleza, o encanto que era. E Jesus disse a eles: não vedes tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aquilo então mexeu com a estrutura dos discípulos, porque eles até então não entendiam as coisas concernentes ao futuro. E o templo era realmente magnífico, encantador, causava admiração nas pessoas. Quando Jesus disse que não vai ficar nada, nenhuma pedra sobre pedra, eles então começam a indagar a Jesus, fazendo a ele uma pergunta que dividiu-se em três partes. Observe que diz: e quando ele assentou-se no Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, primeiro, quando serão estas coisas? Segundo, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E em Mateus diz ainda: e do fim do mundo? Então, eles logo entenderam que no futuro iriam acontecer coisas que eles naquele momento não tinham nenhum conhecimento. Então eles perguntaram a Jesus quando elas aconteceriam, que sinal haveria da vinda do Senhor e qual seria o fim. Então Jesus começou a relatar sobre vários sinais proféticos que deveriam de acontecer, as coisas que iriam surgir no mundo a partir de então. E ele diz o seguinte: para que eles tivessem cuidado que ninguém os enganasse, porque surgiriam muitos falsos cristos, pessoas dizendo ser o Cristo e enganando a muitos. Surgiriam guerras, rumores de guerra, terremoto, fome, peste, tantas coisas ruins que iriam acontecer por este mundo afora, mas o Senhor Jesus assegurou a eles que isto ainda não era o fim, mas que as coisas iriam se estreitar, iriam apertar, o sofrimento iria chegar. Falou também sobre o princípio de dores e a grande tribulação que está por acontecer. Será um sofrimento incomparável dentre todos os sofrimentos que já houve durante toda a era da humanidade, mas ainda está por acontecer. E que, em meio a tudo isto, o Filho do Homem haveria de se manifestar e vir na sua glória diante das nuvens com poder e grande glória, acompanhado dos seus anjos, para então assim estabelecer o seu reinado de paz e de justiça aqui na terra, depois que todas essas coisas passarem. Mas uma coisa que me chamou a atenção neste texto foi o versículo lido para refletir, aonde Jesus afirmou que dentre tantas coisas que estão por acontecer, tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas uma coisa ele disse que jamais há de passar. Exatamente isto que me prendeu nesse texto. Quando o Senhor disse: passará o céu e a terra. O céu e a terra com
tudo o que neles há. Estes céus foram criados por Deus, esta terra foi criada por Deus, as coisas que existem na terra vieram à existência pelo poder de Deus, as coisas que estão nos céus vieram à existência pelo poder de Deus, mas isto tudo tem um tempo para terminar. Os céus não são eternos, a terra não é eterna. Uma única coisa que é eterna, que nós encontramos, o Deus eterno, e a palavra deste Deus, ela também é a identidade de Deus para a humanidade. Então a palavra de Deus é eterna. Então vai passar céu e terra, vai passar tudo. No entanto, as palavras, Jesus disse, mas as minhas palavras não passarão. O apóstolo Pedro disse que os céus e a terra que agora existe se enrolarão como um livro e se desfarão. E Deus, pelo poder da sua palavra, criará novos céus e nova terra. Então, quando isto acontecer, há necessidade de que nós devemos estar diante da presença do Senhor nosso Deus. Ele vai criar novos céus e nova terra. Esta profecia já tinha sido registrado antes de Cristo pelo profeta Isaías, no capítulo 65, o versículo 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, há uma promessa de que Deus vai criar novos céus e nova terra. Bem, para que ele crie novos céus e nova terra, é preciso tirar estes céus que agora existem e esta terra que agora existem, para daí então o Senhor Deus criar novos céus e nova terra. Nós encontramos que os céus e a terra foram criados pelo poder da palavra do Senhor. E pela palavra do Senhor, eles também se desfarão. Mas pela palavra do Senhor serão criados novos céus e nova terra. Veja o que Pedro deixou registrado aqui. Deixa eu encontrar aonde está. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, o que Pedro está dizendo é isto. E no versículo 10 ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, quando Jesus disse aqui, passará o céu e a terra, então isso já estava predito nas Escrituras pelos profetas antigos, agora por Jesus e reafirmado pelos apóstolos, que estas coisas hão de acontecer, mas que uma única coisa não passará. O Senhor disse, mas as minhas palavras não passarão. Então veja o teor da palavra de Deus, a eternidade. Ela não é temporal, ela não está presa no tempo ou no local. A palavra é de Deus. Todas as coisas se sustentam pela palavra. E pela palavra de Deus também, elas deixarão de existir, onde Deus criará novos céus, nova terra, e na nova terra e no novo céu, ele colocará novas coisas para a eternidade. Então, dentro desse texto da nossa reflexão, nós encontramos que Jesus deixou aqui registrado o que vai acontecer. Nós não devemos ignorar
a velocidade com que o mundo está se preparando e está maduro para o juízo divino. Em que Jesus falou também aqui sobre sofrimentos e mudanças adversas que aconteceriam. Todos os sinais de que Jesus falou, eles acontecem diariamente diante de nós. E através dos meios de comunicação, nós tomamos conhecimento que aqui, ali e acolá estão acontecendo. E que até mesmo o céu e a terra, que parecem que eram eternos, mas não são eternos. Eles têm um tempo determinado por Deus. Então, os céus e a terra, eles vão passar. Mas Jesus assegurou uma única coisa: as minhas palavras não passarão. Então, quando Jesus afirmou que as suas palavras não hão de passar, nós encontramos aqui o caráter eterno da palavra de Deus. O salmista, lá no Salmo 119, o versículo 89, deixou registrado assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, falando sobre a eternidade da palavra de Deus. Uma vez que a palavra de Deus é eterna, é viva, é eficaz, é poderosa, é permanente, é atemporal, nós precisamos nos firmar e fundamentar na palavra de Deus. Porque todas as demais coisas vão ser abaladas e vão passar. Mas a palavra de Deus não. As palavras do Senhor são palavras de vida, de vigor, elas permanecerão. Então, ao descobrir o caráter eterno da palavra de Deus, eu devo ter entendimento e compreender que o único lugar onde eu posso estar e encontrar segurança é na palavra de Deus. Então, eu preciso estar na palavra, e a palavra de Deus precisa estar dentro de mim. E a única garantia de segurança que eu tenho é a palavra de Deus, porque tudo mais vai passar, vai desaparecer, mas a palavra não. A palavra permanecerá para sempre. Então, a palavra será para mim, para você, para cada um de nós, a nossa fonte de segurança. Então, que o nosso prazer seja guardar as palavras do Senhor em nosso coração. O próprio Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. Então, a prova do nosso amor para com Jesus é guardar a sua palavra, a única coisa que não vai passar. E quando nós guardamos a palavra do Senhor, estamos demonstrando para com ele o nosso amor. Ele disse que viremos para ele. Jesus e o Pai virá a nós quando guardamos a sua palavra e o amamos, e farão morada em nós. E depois vem o Espírito Santo que habita e estará em nós. Então seremos a morada de Deus em espírito, quando atentarmos para a palavra de Deus. Uma vez que a palavra de Deus é eterna, que ela jamais há de passar, eu devo me ater à palavra de Deus. Eu posso ter livros, eu posso ler, eu posso ter outras literaturas, mas eu devo fundamentar-me profundamente, unicamente na palavra de Deus. É ela que me dá garantia, sustentação e segurança de que permanecerei em pé diante da presença do Filho de Deus. Então, a palavra de Deus no nosso coração será para nós a proteção, o refúgio e a segurança que precisamos. Foi o que Jesus deixou garantido. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, uma vez que as palavras de Deus não vão passar, eu devo estar na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai me manter seguro e firme na presença do Senhor. Você tem prazer na palavra de Deus?
Você tem tesourado a palavra de Deus no seu coração? Você tem depositado totalmente a sua confiança e convicção no que diz a palavra de Deus? Ou você tem equiparado a palavra de Deus com outros livros? No entanto, a palavra de Deus é superior. Os livros são temporais, são terrenos. A palavra é divina, a palavra é eterna, a palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra não morre, a palavra não fica ultrapassada, ela sempre está sendo renovada no nosso coração. Então, que eu e você possamos refletir hoje, e se até aqui colocamos a nossa firmeza em alguma outra coisa, mudemos a partir de hoje o lugar da nossa segurança e nos coloquemos diante da palavra de Deus. É a única garantia que nós temos de permanecer firmes e seguros no Senhor Jesus. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.